No vídeo de hoje, vamos trazer os resultados do terceiro trimestre da IRB. Se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixe seu like. Começamos falando dos principais resultados da empresa no terceiro trimestre de 2021. A geração de caixa foi positiva depois de um período de menor geração devido aos problemas da pandemia. No terceiro trimestre, chegamos ao valor mais alto entre todos os trimestres de 2020 e 2021. O lucro recorrente nos 9 meses de 2021 foi de aproximadamente 100 milhões de reais. Um destaque é que esse lucro desconsidera os negócios descontinuados da empresa, chamados de run-off, e os efeitos não recorrentes, one-off, na nomenclatura apresentada pela empresa. Uma visão detalhada do caixa operacional, sendo o quinto trimestre consecutivo de geração de caixa positivo. Analisando os 9 primeiros meses de 2020 e 2021, vemos que os efeitos não recorrentes ficaram praticamente no mesmo patamar. A grande diferença aconteceu nos negócios run-on, aqueles que continuam no portfólio da IRB. Olhando especificamente os resultados do terceiro trimestre, houve um ganho de créditos fiscais de PIS e PASEP, na ordem de 130 milhões de reais. O resultado negativo do runoff, contratos descontinuados, tem um valor negativo de praticamente 330 milhões. A maior parte devido à cauda do segmento de vida internacional desses contratos. Neste gráfico, vemos um total de 17 contratos montuosos descontinuados, que devem apresentar efeito ainda ao longo de todo o ano de 2022, entrando com alguma coisa ainda em 2023. O impacto da revisão de carteira já apresenta uma queda do impacto de underwriting. Mesmo assim, somando 2020 e 2021, chegamos a 1,3 bilhões de reais. Comparando os 9 primeiros meses de cada ano, percebemos que, além da redução de quase 11% do prêmio total, houve redução significativa da participação do exterior no prêmio total. Lembrando que o prêmio emitido é aquele que ainda não foi cobrado pela seguradora. O prêmio ganho reflete aquele que a seguradora de fato recebeu, crescendo aí quase 2% entre os 9 primeiros meses de 2020 e os 9 primeiros meses de 2021. Olhando a sinistralidade, ou seja, o total dos sinistros sobre o total de prêmios pagos, praticamente uma relação entre custos e receita, houve uma melhora de 6% nos 9 primeiros meses, apesar da piora no terceiro trimestre. Já o índice combinado, que inclui despesas administrativas de tributos e comercialização, houve uma melhora nos 9 primeiros meses de quase 2%. Em termos de solvência, a empresa possui uma sobra significativa de capital, ou seja, para 1,5 bi necessário, a empresa possui 2,2 bi de patrimônio líquido. Os ativos financeiros da empresa chegam a 10 bilhões de reais, com 44% do total vinculado ao dólar. Títulos pós-fixados compõem 38% do total. O resultado financeiro da empresa em 9 meses cresceu 360 milhões de reais em relação ao ano anterior. O lucro por ação vinha a um certo nível de estabilidade, mas desde o início da pandemia é evidente que houve prejuízo para a empresa. Já a relação preço por lucro, que antes estava próxima a 10 vezes, com o prejuízo, a relação é evidente não faz nenhum sentido para esse indicador. A empresa havia começado a pagar dividendos, mas com os prejuízos de 20 e 21, não deverá pagar dividendos no ano de 2021. E essa é uma visão do payout da empresa. Em 2019, a empresa já havia reduzido o pagamento de dividendos, indo para zero no resultado de 2020 em diante.
O dividend yield em 2019 chegou a mais de 6%, mas ocorreu somente nesse ano. O valor patrimonial por ação vem em queda ao longo dos anos. Só vale observar que houve um desdobramento das ações no final do ano de 2019, por isso essa queda significativa aí no gráfico. Como os preços das ações da ERB têm caído nos últimos anos, a relação preço por valor patrimonial caiu constantemente, chegando a 1,26 em 2021. As ações estão sendo negociadas próximas a R$ 4,00. A estimativa dos analistas, em média, apontam para um valor de R$ 5,87 para os próximos 12 meses. Mas a maior parte dos analistas ainda recomendam a venda das ações da empresa. Como a empresa apresentou prejuízo nos últimos 2 anos, mas se a gente considerar que houve um desdobramento das ações, o último valor válido, que é de R$ 33,21, a gente pegar um terço desse valor, a gente chegaria a R$ 11,00, caso a empresa voltasse ao mesmo patamar de lucro de antes. Essa é uma premissa para chegar nesse cálculo, mas de fato não existe um cálculo de valor intrínseco, uma vez que a empresa está dando prejuízo. Em ganhos passados, para quem investiu há um ano atrás, houve uma perda considerável, de quase 45% do valor da ação. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para o investimento em IRB. Do lado positivo, ela tem apresentado geração de caixa positivo pelo quinto trimestre consecutivo, o que é positivo, considerando a realidade da empresa. Saneamento da carteira da empresa, ela está trabalhando e deixando esses contratos vultuosos ali menos lucrativos para trás. E projeção de valorização dos analistas para os próximos 12 meses. E do lado negativo, a gente tem um prejuízo pelo segundo ano seguido. A maior parte dos analistas recomendando a venda das ações. E um histórico de perda de valor significativo no último ano para quem investiu há um ano atrás. E também não podemos deixar de considerar que a empresa está apresentando diminuição do seu valor patrimonial ao longo do tempo. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.